hábito de pregar expositivamente. Os que já me ouviram em algumas ocasiões sabem que eu tenho o hábito de ler um texto e me ater ao texto. O sermão expositivo, na verdade, é você ensinar a Bíblia enquanto prega. É você ter a alegria de conhecer um texto bíblico e ter a possibilidade de ler esse texto e compartilhar com os seus congregados. Nós que somos pastores locais, que estamos quase todos os domingos pregando para o mesmo povo, temos a alegria de ter uma Bíblia muito grande, com diferentes temas, com diferentes perspectivas, o que nos permite, inclusive, ser originais, embora ser original é uma tentação que você deve resistir, porque depois de 2 séculos você achar um sermão original que ninguém nunca pregou, é uma grande possibilidade de você estar inventando coisas ou delirando, não é? Então, ser original não deve ser a nossa preocupação. Então, você deve desenvolver o hábito de pregar o texto. O sermão expositivo é isso, é pregar o texto. Então, você lê um evangelho e tenta explicar para as pessoas o que o evangelista pretendia ensinar ao registrar aquelas palavras de Jesus. Jesus disse isso, isso e isso. Em que situação ele disse isso? Tal situação, em tal ambiente, para tal auditório. As palavras significam isso aqui, essa frase quer dizer isso. Por exemplo, uma coisa simples, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Se a gente dissesse isso numa fila, a gente vai dizer, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então, quem está lá atrás é o número 1. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Mas vocês acham que na igreja todo mundo entende essa frase? Os últimos serão os primeiros serão os últimos? Para não constranger ninguém, não vão pegar ninguém aqui, mas pensa bem se você sabe o que significa isso. Só pensa. Jesus está falando ali de honra. Alguns são mais honrados, são os preferidos, enquanto os outros são os preteridos. Tem a ver com aquela questão de sentar-se no melhor lugar e ser chamado a dar lugar para outro. Por favor, chegou alguém mais importante que você, então você pode sentar mais para o fundo, que tem um outro mais importante que vai chegar aqui. Aquele pedido dos irmãos, filhos do trovão, os Boanerges, dá a honra aos meus filhos se assentarem um à tua direita e outro à tua esquerda. Último e primeiro tem a ver com isso, não tem nada a ver com cronologia, de quem vai ser o primeiro a chegar no céu, quem vai ser o primeiro a crer. Mas quantas vezes eu já ouvi as pessoas corromperem, confundirem os significados de frases simples. Então, as pessoas precisam aprender a Bíblia. As pessoas querem aprender a Bíblia. Eles vêm à igreja porque querem desenvolver a sua fé, querem praticar a sua religiosidade e gostam da Bíblia, respeitam a Bíblia e querem aprender a Bíblia. Você tem a atenção do seu auditório por 30 minutos para que você ensine a Bíblia para eles. Então, aproveite bem esse tempo, é um tempo precioso. E cada vez mais nós vamos ter as pessoas dedicando menos tempo nos templos. Então, você não pode ficar desperdiçando aquela rara oportunidade em que você tem os crentes ali no templo com coisas que não fazem diferença. Aproveite bem o seu tempo porque é pouco, é curto. O tema de hoje diz respeito à urgência do sermão expositivo nos dias atuais. Quais são os dias atuais? Todo crente tem Bíblia. E eles gostam de ter muitas Bíblias. Aqui nós temos Dake, estudo, King James, um monte de Bíblia de estudo. O nosso irmão mais moderno ali já tem no seu pequeno celular. Não é? Então, não faltam Bíblias. Mas se você olhar lá naquela estante que tem 4, 5 Bíblias, você pergunta qual delas é a Bíblia de leitura dele. Provavelmente nenhuma. Nós colecionamos Bíblias de estudo para não precisarmos estudar a Bíblia. Porque quando acontecer de alguém nos perguntar alguma coisa, a gente imagina que a gente vai lá, pega a Bíblia de estudo
E a Bíblia de estudo, alguém já estudou, tem a resposta para nós no rodapé. Então nós temos 10, 12 Bíblias de estudo, de alguém que já fez o trabalho por nós, para que a gente não precise ter a mesma dificuldade. Então nós mesmos somos consumidores de Bíblias de estudo, para não precisarmos estudar a Bíblia. E os membros das nossas igrejas fazem exatamente a mesma coisa. Eles são leitores de notas de rodapé e se dão por satisfeitos por já terem feito um bom investimento financeiro e comprando Bíblias de estudo. A nossa sugestão, inclusive, é essa para eles. Mas raros são os crentes que fazem a leitura diária da Bíblia, raros são os crentes que aprenderam a estudar a Bíblia. A maior parte deles, os que leem diariamente a Bíblia, tem aquele propósito de ler a Bíblia toda no ano, então leia a Bíblia numa sequência, o que é interessante do ponto de vista do esforço, da disciplina e do conhecimento, mas não é uma metodologia eficiente para o aprendizado da Escritura. Tirando o Pentateuco, que de fato é melhor ler na sequência, os outros livros, se você não tiver um certo conhecimento histórico, você já começa a ter certa dificuldade. Quando chegar ali em Reis, Crônicas, a coisa já começa a se confundir, não é? Então, os leitores bíblicos, que graças a Deus ainda os temos na igreja, são poucos, mas os temos, não têm necessariamente uma boa metodologia de leitura bíblica para o aprendizado da Bíblia. Então, eu diria que você é o responsável para dar a eles a oportunidade de aprender a Bíblia, pelo menos um trechinho a cada semana. Então, procure escolher um bom texto e pregar aquele texto. Não usar um texto como pretexto, como a gente brinca, né? Irmãos, há poucos dias eu ouvi um sermão muito interessante, a pessoa queria falar sobre a chave, né? A chave. Jesus é a chave, Jesus, ele é a chave da questão, ele é a chave do problema, ele usou chave em diversas acepções, mas ele não achou um versículo que tinha chave. Aí ele pegou lá Apocalipse, né? Porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre, porque é a chave, Jesus é a chave. Daí para frente ele foi. Então, na verdade, o que ele queria falar era que Jesus era a chave. Não achou a chave, ele achou a porta. Se achou a porta, aludiu a chave. Então, essa criatividade, aos leigos a gente permite. Aos leigos é permitido fazer isso. Mas ao pedagogo da igreja, ao pastor da igreja local, que tem o compromisso de ensinar o povo, você não pode se dar ao luxo de desperdiçar meia hora, a única meia hora que você tem na semana para pregar para 60% da sua congregação, que só está ali no domingo à noite. Só está ali no domingo à noite. E eles têm que ouvir você, inclusive. Essa questão de ficar trazendo sempre pregador de fora para ver se a igreja enche, não adianta. Cada dia a igreja é como viver almoçando fora. Não é? Você não aprende a cozinhar e nem tem a alimentação mais saudável. Então, o ideal é você se esforçar, estar sempre ali com o seu povo, pregando, ensinando e usando bem o seu tempo. Outra consideração que eu quero fazer é que não há milagres. As pessoas acham que pregar expositivamente é você orar meia hora antes ou uma hora antes e depois ler o texto e acreditar que a pomba do divino vai te iluminar para você expor o sermão. Não. Sermão expositivo exige estudo, dedicação. Então, você vai ter que estudar a Bíblia. Né? Alguns de nós estão há muitos anos no ministério. Eu vou completar esse ano 30 anos de pastoral. Então, eu já estudo a Bíblia há muito tempo. Hoje eu gasto menos tempo para preparar um sermão, porque eu já tenho conhecimento acumulado. Agora, os mais novos, lamento dizer, vocês vão ter que ralar mais. Mas quanto mais você ralar agora, menos você vai ralar no futuro. Então, estude com mais dedicação agora e vá acumulando informações, vá acumulando conhecimentos. Uns gostam de muitas anotações, fazem ficha para tudo. Eu sou péssimo para esse tipo de coisa, mas desenvolva uma metodologia que lhe seja eficiente,
para estudar adequadamente um texto e ter a convicção de que você vai expor bem um texto. Cuidado para não ser consumidor de comentaristas bíblicos, não é? E depender da opinião deste ou daquele. Você deve formular a sua opinião. Até porque todo comentário bíblico tem uma linha teológica. E em determinado texto ele vai puxar para aquilo que é a convicção dele, que não é necessariamente a sua. Então é importante que você tenha mais de um comentário para conhecer as diferentes posições, mas formular essencialmente o seu posicionamento pessoal. Isso naqueles textos em que é possível isso. Há textos em que a gente é obrigado a dizer pode ser isso, pode ser aquilo, mas são raros os textos nessa condição. Por fim, eu quero dizer também que não há milagre do outro lado, no auditório que te ouve. Algumas pessoas entendem a urgência do sermão expositivo como a salvação da igreja. Essa ideia de que se eu pregar expositivamente, a minha igreja vai ser mais saudável e vai crescer. As marcas da igreja saudável é exatamente essa a proposta. Que se eu tiver um sermão expositivo, a minha igreja vai ser uma igreja saudável. Eu diria que a sua igreja vai ter um púlpito saudável. Isso sim. E um pregador que prega expositivamente, ele é um pregador saudável. Porque ele anda com a Bíblia, ele lê a Bíblia e ele tem prazer em ensinar a Bíblia. Então, a pregação, o que depende dele, sem dúvida, está no que pode ser feito de melhor. Mas eu acho que é um otimismo exagerado acreditarmos, de certa forma, como os protestantes históricos costumam dizer, não é? Que se a doutrina correta for ensinada, a pessoa é salva. Se a doutrina não for exatamente correta, infelizmente aquela pessoa não está salva. A gente tem que entender que a reforma protestante acontece num ambiente do surgimento do racionalismo. Ela vai dar as bases, inclusive, para a expansão do pensamento iluminista, racionalista. Então, esse apego exacerbado à precisão doutrinária, é como se nós disséssemos, vamos usar um exemplo radical, então, né, que deixa muita gente aqui preocupada, não é? Olhar para um cidadão ou uma cidadã católico, apostólico romano, e ficar em dúvida da sua salvação, porque, afinal de contas, ele reza a Ave Maria. E aí? Alguém vai dizer, não, nós temos que converter o católico, não é? Porque ele tem que abandonar a mariolatria. Isso é uma ideia nossa, né? Baseada no protestantismo, que entende que é só a fidelidade da doutrina, a sã doutrina, é que salva. E se alguém tiver no seu arcabouço de fé alguma doutrina que soe ou cheire heresia, a fé que essa pessoa depositou não é uma fé legítima, não é uma fé bíblica, não é uma fé verdadeira. Então, infelizmente, essa pessoa não vai para o céu, porque a fé que ela alimentou, a fé que ela nutriu, não era uma fé genuinamente bíblica. Estou usando um exemplo radical, para causar o impacto mesmo, né? Mas esse é o pensamento comum. Então, isso atribui ao sermão expositivo um poder quase que de salvação, né? Porque eu preciso pregar expositivamente a Bíblia, doutrinariamente saudável, correto, para que as pessoas creiam corretamente, e aí sim elas vão ter uma fé bíblica, embasada, e poderão ser salvas. Porque se eu, por algum lapso da minha construção mental aqui, me desviar da sã doutrina, eu posso estar desviando essas almas todas pelo caminho da perdição. Eu acho que é difícil definirmos os critérios de salvação. Nós temos muita dificuldade. A Bíblia é muito ampla e muito rica nas questões que Deus leva em conta quando trata destas coisas. Então é melhor a gente não emitir juízo sobre quem é e quem não é, quem está e quem não está.
porque Deus considera coisas que a gente ignora, e Deus sabe coisas que a gente nem imagina acerca das pessoas. Então, eu não tenho esse otimismo todo de que o sermão expositivo vai resolver os problemas da igreja, mas com certeza ele vai dar uma contribuição para que haja mais saúde, a partir do púlpito e, naturalmente, os ouvintes mais atentos, os crentes com mais intenção de crescimento espiritual, vão fazer melhor proveito. Mas não pense que pregando do púlpito você resolve todos os problemas, porque o púlpito ele é um lugar de estímulo, ele é um lugar de promoção, ele é um lugar de desenvolvimento, mas a solução dos problemas, a resolução dos conflitos se dão muito mais no campo do relacionamento, da vida pessoal, da aproximação, do pastoreio baseado no cuidado. Não se pastoreia apenas do púlpito, se pastoreia principalmente na vida relacional. A saúde da igreja está na saúde do ministério pastoral. E a saúde do ministério pastoral não pode se limitar a sermão expositivo. Isso é um elemento, e nem é o mais importante. O mais importante é, de fato, você ter uma vida de relacionamento com as pessoas, ser uma pessoa de oração, que está perto delas, que as conhece, que ouve, que chora as lágrimas dela e celebra as festas com ela. Alguém que está perto, que convive. As pessoas olham muito mais o que você faz do que aquilo que você fala. Você influencia muito mais pelas atitudes do que pelas pregações. Tenha consciência de que semana que vem eles vão lembrar da piada que você usou no começo do sermão para dar a introdução. Mas eles não vão se lembrar que você pregou semana que vem. Então não se iluda. Um ou outro vai dizer, pastor, aquele sermão baseado em João capítulo 10, que o senhor apresentou, aquele sermão marcou minha vida. Mas é um aqui e outro acolá. E hoje pegou forte no coração de um, o outro domingo pega forte no coração de outro, é assim que funciona. Não pense você que todo sermão dominical será marcante para todas as pessoas. Não. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo depois do sermão, opa, hoje o senhor falou comigo. Em quê? Tal coisa assim, mas eu não disse isso. Não, o senhor não disse isso, mas quando o senhor falou tal coisa, eu pensei nisso. São construções que o Espírito Santo vai fazer e o coração da pessoa vai responder. Então, não se iluda pensando que o seu sermão vai ser fundamental e transformador. Semanalmente as pessoas vão passar por um processo de metamorfose instantâneo, porque você teve uma divina revelação baseada naquele texto maravilhoso da Escritura. Não é assim que funciona. As pessoas vão te ouvir, vão gostar do teu sermão. Se for bom, eles voltam no domingo que vem. Se não for bom, sua igreja não vai crescer mesmo, tá? Porque já vou avisar, o visitante vem uma vez, vem duas, ele vê que o nível do sermão, o nível do culto, a desorganização, o louvor, se não agrada, ele não volta, vai procurar outra igreja que gosta. Hoje você tem que ter essa atenção. Se você trabalhar bem, as pessoas virão na igreja, vão gostar e vão voltar. Se você não trabalhar bem, as pessoas virão na igreja, não vão gostar e não vão voltar. Os dias atuais são estes. Há muitos restaurantes. Tem alguns que você só foi uma vez. Era o dia ruim do cozinheiro, você não sabia disso, você nunca mais voltou lá. E tem restaurantes que você frequenta por anos. Tem barbeiro que você vai uma vez e nunca mais volta para cortar o cabelo. Tem outros que se tornam seu confidente, aquele psicólogo. Né? Tem alfaiate, você vai lá, a lavanderia que você mandou lavar o teto, você foi uma vez só, e tem outra que você virou cliente. Lamento dizer, mas os dias atuais são estes. Nós temos 10 igrejas na mesma rua. Então, se você quer de fato ser diferenciado e pretende crescer numericamente como igreja, você tem que melhorar o serviço. É uma linguagem empresarial, mas é a realidade. Estou falando dos dias atuais. Os dias atuais são estes. Você tem que trabalhar o seu para que ele seja agradável ao visitante,
Porque hoje o visitante não precisa ser convidado. Ele vem porque a igreja está aberta. Ele vem porque está procurando uma igreja. Muita gente que está hoje como membro da nossa congregação, ninguém convidou. Ele veio, gostou, ficou. Aí muitos vieram, não gostaram e não voltaram. Acontece. Bom, vamos para Atos capítulo 17. Não vou fazer um sermão positivo, porque já me pediram um sermão temático. Essa aqui não é um expositivo, é um temático. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Indo para o capítulo 18, verso 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. 2 textos interessantes aqui para a proposta de hoje. Primeiro, a chegada de Paulo em Tessalônica, onde estrategicamente ele ia ao lugar mais confortável para argumentar a religião. Um lugar onde os religiosos se encontravam. Sinagoga, você sabe, é lugar culto dos judeus, aos sábados, e Paulo ia lá para discutir com base nas Escrituras. A ferramenta de Paulo era as Escrituras. A gente sabe também que a forma dos judeus discutir não era como a gente faz hoje, ler aqui, ler ali, porque essas coisas não eram tão fáceis naquela época. Ninguém pegava um pergaminho, né, e desenrolava ali para mostra aqui, mostra ali. Não era desse jeito. As pessoas tinham as Escrituras na memória. E é muito comum, tanto em Jesus como nos demais autores do Novo Testamento, citações de textos fora de contexto. Há quem diga, inclusive, que as interpretações que os autores do Novo Testamento fazem do Antigo Testamento nem sempre são interpretações que seguem as nossas regras de hermenêutica. Aqueles versos que Mateus usa, né, para dizer que se cumpriu, às vezes pinçam a frase lá de Isaías, que não é exatamente aquilo que Isaías quis dizer, mas, de certa forma, eles usavam muito o Antigo Testamento com pequenas frases, pequenos sinais, pequenas evidências. Só para ilustrar um exemplo, aquela situação do infanticídio a mando de Herodes, onde cumpriu-se a profecia que diz: Raquel chora por seus filhos. A profecia de Isaías não é exatamente preditiva do infanticídio que aconteceria em Belém. Mas acontece um outro fato triste, né? Raquel está sepultada nas cercanias de Belém e acontece o infanticídio em Belém. Então Mateus junta aquelas duas experiências e transforma num cumprimento profético. Faz uma analogia, digamos assim, com o Antigo Testamento. Isso é muito comum nas citações que os autores do Novo fazem do Velho. Mas era, portanto, um espaço próprio para a discussão da Escritura.
A sinagoga era um lugar de debate, era um lugar de troca de ideias, de diálogo. É claro que hoje nós não fazemos isso na nossa liturgia. A nossa liturgia, ela é centrada no sacerdote. Nós temos uma liturgia clerical em que o povo não tem direito a opinar. O povo não tem direito a discutir, a questionar e a perguntar. Eles vão ouvir o sermão. E eles têm que entender que quem está pregando é o pastor da igreja, é o pastor que sabe, é o pastor que estudou, é o pastor que entende. E eles não estão ali para pensar, estão ali só para ouvir. É assim que alguns agem. Eu vou ler esse texto, vou explicar esse texto, irmãos. Então é o seguinte, ó, a partir de hoje, vocês todos têm que entender esse texto do jeito que eu estou ensinando. Porque eu sou o pastor da igreja, eu sou o anjo da igreja, eu sou o ungido. Então é assim que vocês têm que entender esse texto. Que é assim que eu entendo. Essa é a postura de alguns. Mas não era assim que funcionava na sinagoga. Na sinagoga eles discutiam. Havia diálogo. Será que nós estamos abertos hoje para pregar expositivamente na igreja? E alguém chegar para a gente depois do culto e falar assim, pastor, considerando aquele texto, o senhor observou tal coisa? O senhor não acha que em vez disso, pode ser aquilo? E aí? Nós temos abertura como batistas que defendem o livre exame das Escrituras e a livre consciência de cada crente nas suas convicções pessoais, para negociarmos isso com facilidade. Nós temos abertura para fazer um sermão expositivo em que a Escritura vai ser usada para provar aquilo que a gente está dizendo. Que é isso que Paulo fez, não é? Com base na Escritura, ele procurava convencer os irmãos. Então a gente precisa ter isso como foco. Com base na Escritura, nós queremos trazer uma convicção às pessoas. Com base na Escritura. Isso significa que você tem que estar seguro do que está falando e as pessoas têm que ter vontade de ouvi-lo com atenção para aprender. Se os dois lados tiverem essa boa disposição, cabe apenas a mensagem ser transmitida com clareza. Porque às vezes o comunicador tem boa intenção, o ouvinte tem boa intenção, mas a mensagem não é clara. Às vezes a mensagem tem muito ruído, a mensagem tem muito código, muita coisa que o outro na outra ponta não decifra. Mas se você conseguir ter um ambiente de ensino e aprendizado, boa vontade de ambos os lados, e conseguir uma mensagem clara, com certeza o resultado vai ser satisfatório. Então, conheça o que você vai pregar, conheça o auditório que está te ouvindo e elabore a sua mensagem de uma maneira que ela seja palatável, que ela seja agradável e que ela seja compreensível. Tá? A questão da linguagem também é muito importante. O sermão expositivo não significa necessariamente um sermão cheio de termos teológicos difíceis. Às vezes as pessoas gostam de ficar citando o grego, citando o hebraico. Uma vez ou outra você destacar um termo, vá lá, mas em geral isso é preciosismo desnecessário. Mostrar certa erudição não traz nenhum benefício para aquelas pessoas que te conhecem. Você está pregando para o seu povo, você não precisa impressioná-los com erudição. Você precisa impressioná-los com piedade, com santidade, com companheirismo, com amizade leal, com responsabilidade, com a seriedade com que você trata as coisas. Eles vão te respeitar por isso, não pela tua erudição. A erudição é para os eruditos. O povo é ovelha que quer ser pastoreada, gente que quer ser cuidada e quer ouvir a mensagem numa linguagem que ele possa entender. Você pode usar um termo mais difícil, desde que você, na sequência, já use um termo mais simples que ele possa compreender. Por exemplo, você pode usar a linguagem rebuscada. Rebuscado é um termo. Rebuscado, né? Imediatamente você diz uma linguagem complicada. Ela fala difícil. Pronto, a pessoa já entendeu que rebuscado é a mesma coisa que complicado ou fala difícil.
Você está ensinando de uma forma natural e espontânea. Paulo, portanto, usou a sinagoga como espaço de diálogo e como espaço de exposição das Escrituras para convencer os irmãos de que Jesus era o Cristo. Caminhando para o final, porque o presidente tem muito a falar hoje, a situação de Apolo é interessante. Observem a construção que Lucas faz. Apolo era um homem eloquente e culto. Sabia falar. E era culto. Tinha grande conhecimento das Escrituras. Então era um pregador poderoso. Essa ideia aqui do eloquente tinha presença. Né? Paulo, alguns já dizem que ele mesmo, né, diz de si, que as cartas eram graves, mas a presença era fraca. Alguns acham que Paulo não era um pregador tão eloquente quanto Apolo. Mas aí é outra coisa a se discutir em outro momento. Apolo era eloquente e tinha grande conhecimento da Escritura. Fora instruído no caminho do Senhor e com fervor falava e ensinava com exatidão. Eu diria que Apolo tem algumas credenciais aqui de pregador pentecostal, não é? Porque com fervor falava com exatidão das Escrituras. Nós cocheamos entre dois caminhos. Nós queremos ter a consistência, o conteúdo, a reflexão de um bom hermeneuta e exegeta e pregador tradicional, mas também queremos aquela veia da emoção pentecostal. E é por isso que a gente acaba ficando nem numa coisa e nem na outra, não é? Acaba sendo meia boca aqui e meia boca lá. Porque o pentecostal, a ênfase dele é a sensação. Ele não está muito preocupado com o que ele está ouvindo, está preocupado com o que ele está sentindo. Por isso que o grito, aquele negócio, né? Tem aquela historinha que a gente conta para os alunos, né, do pregador pentecostal, que ele não tinha muita coisa para falar, mas ele vai dizendo assim, né, porque Jesus, né? Então Deus, vai depender da analogia, porque Deus não abriu um córregozinho, Deus não abriu um riozinho, Deus não abriu um laguinho, Deus abriu o Mar Vermelho. Foi uma grande coisa. E o povo estava, então, quanto mais ele ia gritando, ele ia aumentando, tal, ia entusiasmando, ia vibrando, só para dizer que Deus abriu o Mar Vermelho. O outro vai dizer, isso eu já sei. O que isso tem a ver comigo? É o que vai perguntar o outro. Então, às vezes, nós ficamos cocheando entre o emocionalismo pentecostal, que não tem muito a dizer, mas que faz um barulho contagiante, e entre a erudição tradicional. Nós não precisamos trabalhar nos extremos. Nós temos que trabalhar de uma maneira que consigamos alcançar mentes e corações. A mente e o coração. Quem só alcança o coração não produz transformação de vida, porque não comunicou muita coisa. Causou uma sensação como fogo, mas acabou o culto, acabou o fogo. Mas quem também só falou a mente e não alcançou o coração, também não vai produzir transformação, porque aquela palavra não caiu no coração. Passou pela mente, o indivíduo entendeu, mas não impactou, não vai produzir experiência. Então nós temos que de fato conseguir aliar as duas vertentes, mas com sabedoria. Então, não adianta você querer simplesmente causar emoção, também não adianta você trabalhar com a frieza da razão. Tem que trabalhar com as duas coisas. E Apolo era um homem eloquente e com grande conhecimento da Escritura. Mas, para nossa surpresa, embora ele falasse e ensinasse com exatidão acerca de Jesus, ele não conhecia o batismo no Espírito Santo. Só conhecia o batismo de João. Coisa estranha, né? Ele ensinava com exatidão.
mas havia coisas que ele não conhecia. É que eu quero voltar àquele ponto que eu disse lá atrás, que nem sempre a doutrina é tão perfeita assim. Pode acontecer. Apolo era alguém que conhecia as Escrituras do Antigo Testamento, ensinava com exatidão acerca de Jesus, mas ainda não conhecia a experiência do batismo no Espírito Santo. Priscila e Áquila levaram para casa e explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Esse mais exatidão no caminho de Deus é porque ele só tinha caminhado até um ponto, ele precisava caminhar um pouco mais. E onde Priscila e Áquila fizeram isso? Em casa. Levaram-no para casa. E aí, meu amigo pastor, você vai conseguir ajudar as pessoas. No púlpito você faz alguma coisa, na igreja você faz alguma coisa. Mas ensinar com mais exatidão, você precisa ter um pouco mais de familiaridade, proximidade, relacionamento. Isso faz toda a diferença. Concluindo, eu não acredito que o sermão expositivo vai substituir a escola bíblica dominical. Mas no universo em que 75% dos crentes hoje não vêm à escola bíblica dominical, pregue expositivamente. É o melhor que você pode fazer. Se você tem uma escola bíblica dominical que funciona bem, isso vai te ajudar a ter melhores ouvintes no teu auditório. Se você conseguir ter no seu auditório pessoas que estudem teologia, que vão para o seminário, colegas pastores, você vai ter também gente para te ajudar com observações e ponderações sobre as suas exposições. Então esteja aberto a ser questionado, a ouvir sugestões, a ser analisado, assim como você analisa os outros quando você ouve, esteja aberto a ouvir as sugestões daqueles que conhecem teologia como você, que também podem te ajudar. Quanto mais selecionado for o seu auditório, mais exigido você vai ser. Por outro lado, mais chance você vai ter de ser aperfeiçoado. O ferro afia o ferro. Se você tiver bons pregadores no seu auditório, você vai pregar melhor, desde que você aprenda com eles e permita que eles aprendam com você. Desde que você os ensine e permita que eles também te ensinem. Se você tiver medo no seu auditório, ou não aceitar bem críticas, isso não é um caminho de quem está no trabalho pastoral e no trabalho de ensino. Então, aprenda a lidar com o seu povo, aprenda a amar o seu povo, e aprenda que apesar da gente não ser um grande orador, Ele nos ama por quem nós somos. Tanto pelo que falamos. Aqueles que só nos conhecem do domingo à noite, aqueles que só vêm no culto, o culto começado, e mal acabou o culto, eles já foram embora, eles não querem ser conhecidos e nem querem conhecer, essas pessoas não são elas que devem determinar o nosso estilo ministerial. Quem deve determinar o nosso estilo ministerial são as pessoas que decidem conviver com a gente. Então, e não é todo mundo que vai na igreja hoje que quer conviver com o pastor. Então, aproveita bem aqueles que querem conviver com você, aprenda com eles, ensine a eles e faça o seu melhor por eles e por você mesmo. Aí, naturalmente, um bom púlpito produz mais saúde na igreja e uma parte do crescimento. Não todo, mas uma parte do crescimento. Bem? Deus abençoe os irmãos.